Fala galera, tá começando mais um Asneira Pod, o podcast do blog Asneira Grátis. Meu nome é Alves Diego e estou aqui com um convidado especial, amigo meu de infância e consultor financeiro, Wellington. Fala galera, bom dia, prazer estar com vocês aqui. Vamos trocar uma ideia hoje sobre finanças, sobre economia, sobre o mercado aí, né, como está se comportando. Também estou aqui com um cara que só faz investimento em boca de fumo com procedência D2. Opa! Aí ó, já vou começar com a dica financeira que vai resumir o nosso podcast hoje. É o seguinte, você definir seu objetivo de vida, já vai marcando seus passos, porque na hora que você desistir, vai ficar mais fácil você voltar para trás. Daqui para frente, só para trás, né? Já sabe pra onde que vai, né? Já sabe pra onde que vai. Então fala assim, peraí, não, deu merda demais, dá pra voltar ali, ó, já marquei, tá de boa. Hoje o papo vai ser exatamente sobre isso. A gente vai falar um pouquinho aqui. Todo mundo aqui é pobre, né? Eu e o Wellington, a gente morava na mesma rua, numa favela e tal. E o D2 foi criado nas ruas por cachorros, né? Eu fui criado no circo. No circo. Então, tipo assim, aqui a gente vai falar sobre a vida financeira dos pobres, né? Da quebrada. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Comecei a fazer essa parte de investimentos e tal, agora adulto velho já, né? Hoje eu tô com 34 anos, comecei no ano passado, com 33. Porque eu nunca tive essa noção, eu sempre tive dificuldade em juntar dinheiro. O meu acordo que eu fazia com a Priscila era o quê? Você junta dinheiro e eu compro as coisas na prestação. E era mais fácil eu pagar as coisas na prestação. Seu acordo com a Priscila era você junta dinheiro e eu gasto. Não, porque às vezes, por exemplo, a gente vai juntar dinheiro pra trocar de carro. Ela juntava o dinheiro, só que, tipo assim, tinha outras coisas que a gente ia comprar dentro de casa. Sei lá, a gente tinha que comprar, sei lá, um forno. Um eletrodoméstico. Isso, entendeu? Comprar uma cama pro quarto do Pedro. Alguma coisa de utilidade geral nossa aqui de casa. Aí eu pagava no meu cartão, porque eu acho mais fácil, eu achava, né? Mais fácil pagar as prestações ali do que juntar dinheiro. Eu sempre tive essa dificuldade. O Wellington lembra disso quando a gente começou a trabalhar com 16 anos. A gente era office boy na FMG. A gente gastava dinheiro em shows de rock e comia à vontade, basicamente. E cerveja pra afogar as mágoas, né? Não, muito, né, cara? Puta merda. Mas, tipo assim, eu sempre tive essa dificuldade. Então, acabou que a gente conversando com o D2, conversando com o Manuel, que trabalha comigo hoje lá. Aí eu comecei a mudar esse pensamento, e no ano passado eu tive uma graninha a mais. Aí eu comecei a investir, aí uma parte desse dinheiro eu investi, a outra eu guardei. Uma reserva ali, né? Um backup se eu precisar de alguma coisa e tal. Ao longo desse tempo, desse um ano que eu tô investindo, fez um ano, no ano passado, os meus investimentos. E eu pensei, falei, caralho, velho, eu podia ter começado a investir esse negócio quando novo, né? Quando jovem ali. Aí vem minha primeira dúvida aqui que eu quero levantar pro Wellington. A gente, quando a gente era jovem, a gente não pensava nisso, em juntar dinheiro, pelo menos não para investir, pelo menos, né? Às vezes eu juntava dinheiro pra comprar alguma coisa e tal. Eu não pensava em juntar dinheiro pro futuro. Tipo assim, sei se daqui a um tempo eu vou ter um emprego, ou, como que eu vou querer aposentar. Se alguém chegasse pra mim e falasse assim, Elvis, junte dinheiro pro seu futuro, pra você ter uma condição melhor, não sei o que lá, faça investimentos, invista no, sei lá, tesouro direto, e compra ações, invista nisso, invista naquilo. Eu não ia falar assim, vai tomar no cu, velho, eu quero gastar dinheiro aqui, cerveja e pizza. Viveu hoje, né? A minha impressão é que jovem pensa muito nisso. E não tô falando que tá errado, não, porque eu pensava desse jeito. E, tipo assim, e como a gente começou a trabalhar cedo, e a gente começou a ter nosso dinheirinho ali, e a gente ficou empolgado com isso, né? Porque a gente não dependia mais dos nossos pais pra comprar nossas coisas. A gente ia lá e ia comprar. Eu acho complicado, mas, Wellington, você tem alguma dica que você pode dar pra esses jovens que estão iniciando a carreira de trabalho e estão conseguindo conquistar seu dinheiro próprio? Alguma coisa assim? Às vezes, tipo assim, aproveite, mas guarde uma parte desse dinheiro, alguma coisa assim? Cara, é um caso sério, é um problemão, na verdade, né? Sobretudo na nossa realidade. Viemos do subúrbio, tivemos uma origem, né, de pessoas fora do mercado, por exemplo, pessoas mais simples, trabalhadoras. Você comentou que começou a juntar dinheiro já velho, né? Você não é velho, jovem, mas depois de uma certa idade. E isso, cara, é o comum da maioria das pessoas no Brasil. Eu até digo que você começou a juntar dinheiro cedo.
Você começou a juntar dinheiro cedo porque a grande maioria, isso é pesquisa, né? Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, teve até uma pesquisa do IBGE, pesquisa do SPC Serasa, diversos institutos que trabalham com estatística e pesquisa, né? E a maioria, cara, deixa para preocupar e para cuidar da saúde financeira quando está aposentando. Então, quando o cara está beirando ali 55, 60 anos, ele vai e começa a ter consciência de que, poxa vida, eu devia ter começado a juntar dinheiro antes. Essa consciência que você teve agora, devia ter começado lá atrás, com 16, 17 anos. A maioria tem com 60 anos de idade. A cada 100 pessoas no Brasil, a cada 100 habitantes, você tem 7 pessoas têm algum dinheiro guardado. E desses 7, 2 investe. E aí a gente pode fracionar isso mais ainda, porque quem investe em bolsa, por exemplo, é o mínimo. Então, a cada 100, 7 pessoas guardam alguma coisa. Desses 7, 2 pessoas investem, seja em renda fixa, algum fundo, bolsa e tal. Então, o universo da educação financeira no Brasil é precário demais. E aí a gente tem um monte de explicações para isso. A nossa cultura, a gente pode até voltar lá atrás, o nosso período imenso de escravidão. A gente tem mais tempo preso na escravidão do que tempo de liberdade no Brasil. Isso atrapalhou demais a educação. Verdade. A educação não chegou nas escolas. Como se a gente fosse comparar, por exemplo, com a Europa, que já tem séculos de educação. Nós temos uma educação organizada no Brasil há muito pouco tempo. E a educação financeira está chegando agora, cara. É um bebê ainda. A educação financeira é uma coisa nova. Então, como que as pessoas vão se organizar financeiramente se elas nem sabem que isso existe? Você pediu aí uma dica, cara. Uma dica que eu daria, que eu passo, por exemplo, hoje, agora eu estava atendendo um cliente. Eu até te falei da reunião que eu tinha, que foi adiada. Eu estou atendendo um caso semelhante, né? Não tinha noção de finanças. A galera da empresa não tinha noção nenhuma, cara, de gasto. Começaram a empresa com muita coragem, mas com pouquíssima informação financeira. Então a dica tem que começar a ler, cara. Começar a ler, ouvir podcast, informações gerais para poder ter o mínimo de consciência. Ponto interessante, cara, que é a questão realmente da educação financeira nas escolas. Eu sempre discutia com alguns colegas meus a questão, por exemplo, educação de trânsito. Hoje, a gente aprende, na minha época, né, a gente aprendia educação de trânsito somente quando a gente estava na autoescola. Porque em escolas mesmo, no ensino fundamental, ensino médio, não sei como que é chamado hoje. Ensino regular não tem, né? E, tipo assim, é como se o cara pedestre, né, não precisa de seguir as regras. Eu lembro até hoje que a primeira parte que eu tive mais próximo de educação de trânsito foi a minha mãe me ensinando a atravessar a rua, olhar para um lado e para o outro. É tipo... o princípio, né? Mas a gente aprende isso com os pais porque os pais, ele tem a noção de perigo, né? A criança não tem. Então, por isso que ele ensina a fazer isso, entendeu? Mas não é uma questão de educação de trânsito que eles tiveram. Assim como a educação financeira, igual você falou. Hoje a gente tá vendo isso muito mais fácil, porque tem N fontes que você pode buscar as informações. Só que, tipo assim, é uma coisa tão básica. Várias escolas de países de primeiro mundo que já ensinam isso há anos. E a gente tá começando a ver isso agora. A engatinhar mesmo, né? A criar uma geração de investidores por agora, no caso. Não é nem questão nem de investidores, o D2. É realmente uma questão, tipo assim, da criança ter uma noção, igual a gente não tinha, por exemplo. De conscientização, né, cara? Por exemplo, eu e o Ed, quando a gente começou a trabalhar, a gente ganhava um salário mínimo. O salário mínimo eu acho que era 170 ou 200 reais, cara. A gente não tinha noção de nada. Mas se a gente tivesse aprendido isso, ter uma educação financeira, ser apresentado na escola falando, olha, se você tem você ganha uma renda, se você fizer isso e aquilo, se você guardar uma partezinha desse dinheirinho suado que você ganha aqui, nem que seja 10 reais por mês, 50 reais por mês, seja 5% do seu salário, 10% do seu salário todo mês, lá no futuro você vai poder ter uma grana assim assado, você pode pegar esse dinheiro e fazer assim assado. Se, por exemplo, ensinar um pouquinho sobre tipo tesouro direto, o que é uma ação, o que é um fundo imobiliário, o que é uma poupança, qual que é a diferença de rendimento, uma coisa simples, sabe? Tipo assim, não precisa a gente entrar em cálculos complexos de financeiros, de juros compostos, entendeu? É só básico, entendeu? Ter uma educação financeira não quer dizer que a gente tem que ensinar toda a estrutura, toda a história financeira do mundo. É explicar isso, mostrar cálculo, mostrar... Não, cara, é o básico. Cara, se você juntar dinheiro assim, sem assado, se você fizer uma previdência privada, quais as vantagens disso? Fazer com que a pessoa tenha uma curiosidade sobre o assunto, entendeu? Gerar o desejo, né, cara? Exatamente, entendeu? Gerar o desejo da pessoa estudar. Eu
eu também comecei a investir bem por agora, né? Ano passado também, que eu comecei a ter mais noção. Um comportamento interessante aqui no Brasil. Eu não sei se isso adapta à questão do resto do mundo, mas a gente tem uma cobrança de juros sempre muito alta. Fraga, até em relação ao que a gente investe, o que a gente recebe, a cobrança de juros nossa é sempre muito alta. Então a gente tem, por exemplo, um juros de cartão de crédito que vai tipo mais de 300% ao ano. Então é muito fácil a gente se endividar. Com isso, se torna difícil você conseguir qualquer coisa, seja uma casa ou um carro, pensando nisso a curto ou médio prazo, né? Então muitas vezes para conseguir alguma coisa a gente tem que meio que, entre aspas, vender a alma ao diabo, né? Tem que ir lá no banco, pegar um financiamento que muitas vezes você vai perceber que ele vai ser abusivo com o tempo, né? Tipo, comprei uma casa e tô pagando duas, e muitas vezes a pessoa não se vê muito na saída. Contudo, tenho visto alguns vídeos em que as pessoas tendem a falar uma sugestão do seguinte: às vezes, para você evoluir o imóvel, alguma coisa, vale mais a pena você paga um tempo do imóvel no financiamento, vende ele, mesmo que não tenha pago tudo completo, vende pelo valor ali, e dá uma entrada num outro imóvel. O que você acha disso? Você acha que isso é um tipo de ação plausível? Tem alguma justificativa? Esse cenário que o D2 falou é exatamente o que eu queria fazer com o meu apartamento. Ainda estou financiando meu apartamento, eu queria vender ele, quitar esse resto, e com o dinheiro que sobrasse eu daria entrada em outro. Aí é isso que ele perguntou, se vale a pena fazer isso ou não. É interessante essa dúvida, porque, igual eu falei, é uma coisa que eu queria fazer, que eu tava tentando fazer: vender o meu, pagar, quitar o restante e comprar outro com valor sobrante. Você tá sentindo dificuldade para fazer essa transição aí? É difícil, não é? Opções de compra a gente sempre tem. O problema todo que eu vejo é a venda do meu apartamento, do meu imóvel. E você pode entrar numa maré ruim e de crise, por exemplo. A gente está em crise, cara. Eu tenho alguns amigos que trabalham nesse mercado imobiliário e tem imóvel que está parado há 2 anos, 3 anos, não consegue vender. Aí qual que é o nome que a gente dá para isso? É um investimento que não tem liquidez. Você não consegue, você não consegue transformar em dinheiro a hora que você quiser. Você corre o risco de anunciar para venda e nunca conseguir vender, né? E se o aperto bater, você tem que vender ele. Então, tem uma tia que ganha dinheiro com isso. Mas ela parece que ela nasceu com um dom, porque ela compra umas casinhas bem simples, reforma e vende, e ganha lucro em cima disso. Só que ela dedica a vida dela a isso. Para quem tá na correria, no batente, acorda cedo, vai pro serviço, mal tem tempo de resolver as coisas básicas, de pagar a conta e fazer um controle mensal ali, quanto mais ter tempo para negociar um imóvel. Então essa que é a sinuca de bico que acaba endividando muita gente. Mas eu, por exemplo, que eu queria, tipo assim, igual eu falei, a dificuldade de tudo é de vender. Eu conseguiria comprar um outro apartamento agora e pagar as 2 prestações? Apertando o orçamento eu consigo. Só que eu não quero, porque, igual você falou, a gente está em crise. Então qualquer coisinha que acontecer pode impactar. Por exemplo, minha empresa optou por diminuir a nossa jornada de trabalho e o nosso salário. Então meu salário caiu bastante. Eu tô conseguindo controlar porque eu aproveitei essa questão toda, pedi a prorrogação das prestações do meu apartamento. Então, tipo assim, eu tô conseguindo controlar, ainda tá sobrando uma graninha ainda, e tem minha esposa que trabalha também. A gente tá conseguindo contornar isso. Mas, por exemplo, se eu tivesse 2 financiamentos, eu não sei o que eu ia fazer. Apesar que eu ia poder prorrogar os 2, né? Mas mesmo assim, entendeu? Agora, pensa num cenário catastrófico que eu atendo todo dia. O cara tem o financiamento da casa, tem um financiamento do carro, tem um filho pequeno, tem dívida de cartão de crédito, por exemplo, e perdeu o emprego. É desesperador, porque ele tem muita conta para pagar e não tem receita. Aí entra numa estatística triste, cara, que a CNC fez, Confederação Nacional do Comércio, que hoje tem 4.600.000 brasileiros. Cara, isso é maior do que a população de BH inteira, que tem dívidas que não conseguem pagar. São chamados de dívidas impagáveis. Você tem mais de 60 milhões de pessoas no Brasil que estão endividadas. A cada 10 pessoas, 7 têm dívida, né? Porque tem esse problema, essa conjuntura toda de falta de educação financeira nas escolas, nas famílias. Falar de dinheiro ainda é um tabu. Então, os números são alarmantes. Você tem mais endividado no Brasil do que a população de muitos países por aí. E desses mais de 60 milhões, tem 4,6 milhões, cara, que são dívidas impagáveis. O que é isso? O cara, baseado na renda dele hoje e na renda familiar, ele não consegue pagar essa dívida em vida.
Se ele financiar, se ele dividir a dívida, por exemplo, por 20, 30 anos, ele não consegue pagar. E às vezes ele não vai viver isso tudo, né? Com a expectativa de vida. Então são pessoas que vão partir dessa vida aqui com dívida, vão deixar a dívida para trás. É uma tristeza, porque é como aquele paciente que está em estado terminal, que você não consegue fazer nada com ele. Hoje a gente tem um cenário que parece que tem uma lucratividade, eu não sei se eu estou falando correto, tá? Mas parece que tem uma lucratividade muito grande na dívida de outra pessoa. Cara, como tem se demais. a dívida da outra pessoa tivesse um rendimento muito bom, fraga, com um banco, por exemplo. O D2, isso que você falou, cara, é a realidade do Brasil quando a gente toca no assunto, por exemplo, do porquê que não teve educação financeira na escola. Por quê? Porque tem muita pressão de bancos para isso não acontecer, porque banco lucra em cima de dívida. Imagina um cara que, uma empresa, vamos pegar uma empresa, eu atendo pessoa física e pequenas empresas. Pensa numa empresa que tem um cheque especial de 100 mil reais, entrou numa crise e precisou usar o cheque especial dela em 80 mil. E o banco cobra dessa empresa 10% de juros. Então, 10% de 80 mil dá 8 mil que o banco vai ganhar sem fazer nada, sacou? Então, os bancos ganham muito em cima da desgraça alheia. É uma questão complicadíssima, é o que eu ia falar da atuação perversa do mercado em cima da população. Quanto menos conhecimento a população tem, mais ela sofre. Mais cruel é o mercado. Fazendo advogado diabo aqui, tem um ponto que é o seguinte também. Tem a questão do risco. Concordo plenamente que é cruel pra caralho, que poderia ser diferente, mas tem a questão do risco também. Quando você empresta dinheiro pra alguém... Ah, tá, entendi. O risco agregado na operação ali, né? Exato, entendeu? Então, tipo assim, eu vou emprestar o dinheiro pro D2, mas eu não tenho certeza que o D2 vai me pagar. Se eu fosse emprestar dinheiro somente pro D2, ok. Se eu perder aquele dinheiro que eu prestei pra ele, de boa. Mas vamos supor que eu tenho 1 milhão de D2. Eu vou emprestar o dinheiro pra esse 1 milhão de D2. E se a metade, esses 500 mil de D2 aí, não me pagasse? É um problema que, por exemplo, eu trabalhei na rede bancária 7 para 8 anos. E uma das razões que eu saí, uma das razões que eu pedi demissão, foi que eu não concordava com muita coisa e acabou que passou a não ser a minha filosofia de vida, assim. Eu via muita coisa perversa. Agora, você está falando do risco, isso é um problemão também, porque você tem uma população que oferece um risco muito grande para o mercado de inadimplência, do calote, e quanto maior o risco, maior o juro. Exatamente. O justo paga pelo pecador, porque o cara que é certinho, ele paga um juro alto porque tem muita gente que dá o cano. A questão toda, por exemplo, se a gente tivesse educação financeira desde cedo, você concordaria comigo que iria ter menos pessoas com problemas financeiros, certo? E essas pessoas que teriam problemas financeiros, por causa dessa questão toda da educação, ela não ia ter tanto calote, né? Que ele ia entender a situação dela. E isso faria com que os juros inevitavelmente caíssem, porque o mercado é pequeno, cara. Ia fazer que caísse no sentido que ela não ia aceitar aqueles contratos mais abusivos. Ia chegar e ela ia questionar. Isso, você concorda comigo que isso é tudo um ciclo, cara? Tudo um ciclo que uma coisa depende da outra, que uma vez que a gente conseguir melhorar um ponto desse ciclo, que nesse caso aqui é educação financeira desde a infância da pessoa, eu vou ter uma onda ali de melhoria todo esse ciclo que vai fazer com que os bancos que têm esse pensamento perverso, assim, realmente tem situações e situações, tem bancos e bancos e empresa e empresa, né? Vai jogar todo mundo pra baixo, tipo assim, vai cair juros, vai cair esse número de pessoas que vão precisar disso. O ciclo, ele vai ser menos agressivo pra população. Acaba criando aquele chamado ciclo virtuoso, né, cara, de coisas boas, né? Bom, um outro ponto que eu queria colocar aqui é a questão de família, quando você casa e tem filhos. Quando eu casei, eu tive uma discussão com a Priscila, que é o seguinte, a discussão assim, né, não é briga, mas assim, um alinhamento geral, assim, né. Então, tipo assim, quando a gente falou que ia casar, que a gente ia comprar os trem, comprar apartamento, comprar isso, comprar aquilo, a gente fez esse alinhamento que ela sabia que eu não sabia juntar dinheiro, que eu não conseguia juntar dinheiro. Então a gente fez todo um alinhamento. Então ela falava assim, então você paga o apartamento, que eu junto dinheiro pra gente reformar o apartamento, pra comprar as coisas, etc. E a gente, desde então, funcionou assim, até hoje
ela junta o dinheiro dela, que na verdade a gente tem um outro alinhamento que é o quê? O dinheiro não é dela ou meu, é nosso. Então qualquer coisa que eu vou comprar aqui, mesmo que seja uma coisa pra mim, por exemplo, comprei um notebook pra mim, a gente conversa, fala assim, eu tô precisando de comprar um notebook, meu notebook não tá aguentando, por causa disso, eu preciso de um notebook novo, melhor, parará. Aí ela fala assim, você consegue pagar um? Consigo, dividido, etc? Consigo. Então beleza, então pode comprar, se não for impactar no nosso orçamento mensal, de boa. E ela vai juntando dinheiro, tanto que um exemplo que o D2 deu de financiamento, de coisas e tal, o carro. Quando a gente comprou um carro zero, o que a gente fez? A gente juntou uma grana, mais ou menos a metade do valor do carro, demos a entrada desse valor e financiamos o resto. Financiamento aqui no Brasil de carro novo, os juros é menor que o de carro usado. Como que a gente foi pagando a parcela? A gente não conseguiu, por causa... O carro foi comprado no nome dela. A gente não conseguiu fazer uma parcela muito alta pro carro, por causa do salário dela. Porém, a gente conseguiria pagar. Então, por exemplo, a gente financiou o carro lá em, 36 vezes. Como que a gente pagava o carro? A gente pagava aquela prestação e a última prestação, que os juros era menor dela. Você pegava uma conta lá pro final, a 36ª prestação, ela deduzia os juros e você pagava uma prestação menor. Então a gente geralmente pagava 2 prestações. E a gente foi fazendo isso em quase um ano. Chegou no final do ano, a gente tinha nosso 13º, férias, etc. A gente juntou tudo e quitou o restante do carro. Então, quando a gente foi botar numa ponta do lápis os juros que eu paguei nesse carro, eu paguei, R$4.000 de juros. E você considera muito pouco? Eu considero pouco pra caralho. Por quê? Eu tinha um parâmetro que era o quê? Minha mãe. Minha mãe comprou um carro usado e ela deu, R$1.000 de entrada, E o carro, ele custava um pouco mais que a metade do carro novo que eu comprei. Ela pagou, acho que mais que o valor que eu paguei no meu carro novo. Caraca, que isso? E o meu carro era muito mais novo que o dela. Ela já pegou um carro usado, não deu uma entrada boa. O financiamento de carro usado é os juros maior. Então, combinou isso tudo, cara, que a prestação dela era praticamente o valor da prestação do meu carro, que era novo. E quando terminou de pagar, ela não adiantou parcela nem nada. O valor que ela pagou foi maior que o valor que eu paguei no meu carro. É interessante que você fazendo essa análise, eu estou ouvindo os detalhes aqui que você está me contando. Você teve uma oportunidade que a grande maioria das pessoas não tem. Aí o que você fez? Você gastou um pouco, perdeu dinheiro, mas você está distante da maioria que compra carro financiado, de outra forma, e o cara não tem dinheiro. O cara, o que acontece? Ele compra um carro, paga 2, no final ele tem meio. Essa aqui é a conta. Custo de oportunidade. Você teve oportunidade e economizou. Se a gente fazer um paralelo com quem não tem essa possibilidade, às vezes o cara não faz conta, ou vai na sorte, ou fala, tem um jargão que fala, se eu não fizer dívida eu não conquisto nada. Isso é uma ruína, isso é uma baita dor de cabeça, porque o cara endivida, é despesa demais, e um dinheiro que ele poderia estar investindo. Mas por que eu cheguei nesse ponto? Eu só consegui conquistar isso tudo porque eu tinha um alinhamento com a minha esposa, com a Priscila, de como a gente ia controlar isso tudo. Por quê? Uma coisa que eu vejo, cara, que gera muito problemas conjugais e causa separação é a vida financeira do casal. Cara, demais. O colega meu, um dos fatores que pesou muito na separação dele, que ele fala comigo, era essa questão financeira, que a esposa dele não ajudava. E o cara teve oportunidades de trabalho, em vez da esposa apoiar e tal, ela saiu do emprego dependendo do cara. Isso não pode. Outros casais que eu já vi também, que brigavam e deram problema, separaram, foi muito por causa disso, entendeu? E tem uma pesquisa que vai dizer o seguinte, que problemas financeiros é a segunda maior causa de separação, de divórcio no Brasil, só perde para infidelidade. Depois tem os outros fatores, violência, incompatibilidade com o gosto do casal, mas problemas financeiros é o segundo motivo, e isso é gravíssimo, né, cara? Fora que o camarada perde a mulher e ainda sai com dívida, né? Ainda sai com dívida, porque normalmente uma situação de divórcio é uma coisa que ninguém fala, né, mas situação de divórcio você vai fazer uma dívida enorme. Gera custo, processo. O D2 tem que ficar de olho nisso, porque ele tá batendo na tecla nesses 2 itens que você falou: infidelidade e gastar dinheiro, porque fica gastando dinheiro dele todo com travesti, sacanagem.
Aí é foda, hein, velho? Aí fica complicado mesmo, velho. Tem que ter esse controle. Mas aqui, é uma parada muito séria, sabe? Por exemplo, eu e a Priscila, desde o início, cara, desde que a gente namorava, a gente só vai casar quando a gente formar, quando a gente realmente tiver comprado o nosso apartamento, nossa casa, etc, e já tem uma estrutura, aí sim que a gente vai casar. E foi o que aconteceu. A gente casou depois de ter comprado apartamento, ter conseguido reformar o apartamento antes de mudar. Então, tipo assim, a gente tá conseguindo construir tudo. Por exemplo, a gente teve o Pedro 5 anos depois de ter casado. Olha, bem planejado, né, cara? Foi bem planejado. Agora a gente pode? Não pode porque a Priscila perdeu o emprego. Não, agora pode porque ela tá no emprego, já tá estabilizada e tal. Agora eu não posso porque eu tô transitando entre empregos, igual aconteceu comigo. Cara, querendo ou não, filho é uma dívida gigantesca, cara. Eu tenho muita sorte porque o plano de saúde que eu tenho, ele é muito bom. Mas, por exemplo, se eu não tivesse um plano de saúde e tivesse que levar meu filho em consultas regulares, igual eu tinha que fazer, a Priscila fazer pré-natal, que teve que fazer, e gastar isso tudo do bolso particular, é muito pesado, cara. É muito pesado. Eu vi conhecidos meus que penaram com isso. Arruinaram a vida financeira, né, cara? Que isso que o Elvis tinha falado é que a questão do planejamento familiar também é uma coisa importantíssima, né? Cara, demais, demais. Que a gente costuma muito ter essa brincadeira, né? Na hora que você tá namorando, a pessoa vai e pergunta, né? Os caras de fora perguntam, e aí, quando é que vai sair o casamento? Aí depois que casa, já começa aquela, querendo ou não, rola uma pressão familiar. Quando é que vai ser o filho e tudo mais? Quando alguém me perguntava se quando eu ter filho, você vai pagar alguma coisa pra ele? Porque se você for pagar, eu tenho aqui agora, filho. Eu chamo a Priscila ali pro cantão, nem te faz se você for pagar. Nossa, ai. Uma questão de educação financeira muito importante, que às vezes se passa muito despercebido, e tem, por exemplo, muita gente que se casou antes de mim, inclusive, e tipo, menos de 2 anos vai ter filho. Quase ninguém pensa nos custos relacionados a, de fato, ter um filho, né? Então é só aquela questão, é muito tipo, eu quero ter esse objetivo de vida com o menino. Na hora que a criança nascer, a gente decide o que vai ser feito, Fraga. É interessante isso que o D2 falou, é o seguinte, tanto pro lado negativo, se por um lado o divórcio gera dívida, pode gerar, né? Dívida e despesa demais, uma família que não se organiza, por mais que ela se ame, ela vai se amar, mas com muita dívida também. Sim, isso pode ocasionar o ódio, o amor se transformar em ódio. Cara, imagina você gosta da sua esposa, você planejou, teve seus filhos, mas você vive endividado. Cara, a paz acaba, meu amigo. Vai ser briga todo dia. Pode até não separar, mas o pau vai quebrar todo dia. E aí o que tinha tudo para ser um casamento legal, né, um dia a dia saudável ali, vai virar aquele dia a dia complicado, né, tumultuado. Quando eu e a Marina a gente se casou, a gente também tinha muito claro essa visão, Fraga, essa mesma questão aí de que a gente divide, o dinheiro não é só de um de outro, é nosso, então a gente sempre pegou isso com muita clareza, e conversar de dinheiro com a minha esposa atualmente nunca foi necessariamente um tabu, Fraga. Uhum. Mas tem uma coisa, um detalhe que a gente fez esse ano, o início dele, que eu achei assim, cara, pra mim, por exemplo, foi uma ideia legal, que foi investir no seguro de vida. Legal. E assim, cara, eu queria saber, né, também, só pra fechar isso assim, com a questão, o seguro de vida eu oferecia o pacote de, tipo assim, se rolar acidente e tal, aqueles pacotes normais, ele oferecia uma coisa a mais com relação à aposentadoria. A questão da aposentadoria privada numa empresa que vai pegar o seu dinheiro, fazer alguns investimentos, pega uma porcentagem para ela e outra porcentagem vai para você. O que você acha desse tipo de carta de aposentadoria, esse tipo de investimento? Eu digo assim, você acha que é uma coisa que vale a pena? É uma coisa que se você fosse investir, investiria bem? Ou a gente teria outras formas? Tipo, às vezes, sei lá, vale a pena eu investir em bolsa e ficar metendo a minha aposentadoria em bolsa. Entendi. O D2, tem que ver o prospecto desse investimento. O prospecto que eu falo são as regras dele, para ver a rentabilidade, qual que é a forma de tributação que está no contrato, a carência, quem que é o gestor desse fundo, porque é um fundo, né? Que algum banco ou alguma financeira, alguma instituição está gerenciando. Então, saber quem é que está
gerenciando esse dinheiro, para ver se é uma empresa que tem um histórico bom. Mas, via de regra, cara, o que você fez é uma coisa que te traz segurança. Seguro de vida, né? A gente tem no Brasil, claro que evoluiu muito, mas um problema de segurança no trabalho. Um acidente todo dia no trabalho, né? Você tem até aquelas plaquinhas nas empresas, estamos há 200 dias sem acidente. Eu fui numa mineradora há pouco tempo que tinha lá, estamos há 70 dias sem acidente. Ou seja, 70 dias atrás alguém teve um acidente, parece que foi grave. Então, pensa, eu sou professor e sou consultor financeiro. A minha atividade profissional, ela me gera pouquíssimo risco. O risco talvez é mais emocional, psicológico do que físico. Agora, pensa no cara que é motoboy, o cara que trabalha na indústria, por exemplo, o cara que se expõe muito. O seguro de vida é fundamental. O cara sofre um acidente, quem que vai amparar ele? Porque na maioria dos casos a gente vê as aposentadorias, o cara, quando aposenta, é um salário mínimo, ou um pouquinho mais. Então, o seguro de vida é uma coisa fundamental. Eu não tenho seguro porque a minha rotina, eu consegui criar formas mais rentáveis, vamos dizer assim, investindo e assim por diante. Mas o seguro é fundamental e atende muito bem. E seguro, e traz tranquilidade. Eu tenho seguro de vida da empresa e a Priscila já falou algumas vezes que já pensou em me matar para receber ele. Deixar aqui gravado, porque se eu morrer de forma suspeita, é a culpa da Priscila que queria pegar meu seguro de vida, tá, gente? Tem que documentar isso aí. Bom, meus amigos, esse aí foi um papo um pouco mais sério, mas com umas piadinhas ali no meio. Tipo assim, a pauta tinha N outros assuntos aqui que a gente ia retratar, mas acabou que a gente deixou uma coisa mais centralizada nas nossas impressões, na nossa vivência, assim, em alguns pontos que aconteceu com a gente no passado, principalmente, tal, a nossa vida hoje, etc. Pra quem quiser botar algumas dúvidas, querer perguntar pra nós algumas coisas, se quiser que a gente retorne esse papo futuramente, aí fazendo uma parte 2 desse papo financeiro, comenta aqui no post, no asneiragratis.com.br ou nas redes sociais que o D2 vai passar aí pra gente. As redes sociais são o seguinte: Twitter, Facebook ou Instagram, só digitar /asneiragrátis e acompanha a gente lá sempre pra você estar atualizado aí dos nossos episódios e do nosso conteúdo. Assim como o Elvis disse, a forma de entrar em contato com a gente pode ser tanto pelo blog asneiragratis.com.br, quanto também pelo e-mail contato@asneiragratis.com.br. Lá você pode estar nos dando uma sugestão de episódio ou mesmo um feedback sobre algum episódio que você ouviu. Exato. E o Asneira Pod, ele tá em todos os feeds de podcasts, em todos os agregadores, né? Mais populares. Tem no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Spotify, no YouTube. Qualquer lugar que você digitar aí podcast da vida aí, você colocar Asneira Pod, você vai encontrar a gente lá. E agradecer o Wellington aqui pela participação. Muito tempo que a gente não conversava, né, Wellington? Mas muito obrigado pela participação, cara. Foi um papo bem legal, bem instrutivo, bem esclarecedor, né, em todos os pontos. E deixa aqui também convite para participar futuramente de outros assuntos também, além de finanças, mas sobre qualquer outro assunto que a gente pode alinhar depois aí. Talvez até de religião, mas religião vai ser um pouco complicado, porque a zoeira aqui é pesada, então eu não sei se vai dar muito certo. Não, bora, podemos marcar aí. Mas tipo assim, apesar da minha zoeira, eu tenho realmente algumas discussões mais sérias sobre religião, assim, não criticando, mas levantando alguns pontos, principalmente contraditórios e tal, mas é uma conversa para outro papo. Mas muito obrigado pela participação, Wellington. Cara, show de bola, eu agradeço também, estou à disposição aí se vocês quiserem marcar um outro bate-papo. Tem muita coisa, né? A gente pode falar muito sobre... A gente poderia falar sobre endividamento da maneira geral, sobre investimento, sobre culturas brasileiras de consumo, né, cara? O mercado financeiro em si, né? A gente queria ter essa conversa aqui, mas acabou que o papo ficou muito grande e tal. Mas eu acho que realmente rola da gente fazer uma segunda pauta aí, a gente falando estritamente sobre essa questão onde investir. Massa, podemos sim. E como investir também, né? D2, obrigado pela participação, camarada. Tamo junto, fi. Então tá, galera, muito obrigado a todos e até a próxima. Falou! Consultor financeiro, Wellington. Boa! Então tá. Peraí, era pra falar ou não? Não, você pode falar qualquer coisa aí, beleza, sei lá, entendeu?